O PSDB Sorocaba e as eleições municipais 2020 em tempos de coronavírus. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o presidente do PSDB Sorocaba, Walter José Nunes de Campos. Walter, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no RMS News, de Olho no Poder. Olá, Oliveira, a satisfação é toda minha, é um prazer imenso estar com você, amigo de longos tempos, de longas datas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito diferente, difícil também, não só para nós aqui sorocabanos, mas como o Brasil, o mundo inteiro. Eu acho que é uma situação que nós vamos ter que nos adaptarmos com ela, Oliveira. Mas é um prazer imenso estar com você. A satisfação é nossa. Walter, como é que o PSDB local vem se preparando neste momento de coronavírus? Nós estamos com a expectativa, calendário eleitoral, outubro, eleições municipais, mas há nos bastidores também rumores de que essa eleição poderá ser adiada para o final de ano. Eu ouvi, inclusive, a fala de ministros do Supremo Tribunal Federal e até do próprio TSE, que eles vê essa possibilidade. O que eles não querem é deixar terminar o exercício de 2020 e essas eleições não serem realizadas. Como que os partidos políticos se preparam nesse momento? Oliveira, o PSDB, como nós temos por costume estarmos constantemente reunidos, mesmo antes dessa paralisação, do anúncio dessa pandemia, nós já tínhamos tomado algumas providências, nós já tínhamos caminhado bem quando se diz respeito às eleições. Por exemplo, nós tivemos várias discussões dentro do nosso partido, e fizemos encaminhamento, por exemplo, da nossa candidatura. Nós já tínhamos, o PSDB já tinha definido, através das grandes lideranças, com a participação do Vitor Lippe, com a participação dos vereadores, dos ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, por exemplo, com a participação do Flávio Amari, nós já tínhamos delineado a nossa candidatura. E nessas reuniões nossas, a principal figura nossa estava sempre presente em todas as reuniões, que é a nossa deputada Maria Lúcia Amari. Então, no que diz respeito à candidatura à Prefeitura Municipal de Sorocaba, o PSDB já tinha encaminhamento. Eu só não posso falar para você, por uma questão de legislação, que ela é a candidata, porque isso só será oficializado por ocasião das convenções. Mas ela é a nossa pré-candidata definida pelo PSDB. E aí nós também partimos para a montagem da nossa chapa de vereadores, que é uma ótima chapa. Nós fomos pegos de surpresa no sentido de que o PSDB estava preparando um excelente trabalho de campo, né? Um excelente trabalho de contato, corpo a corpo, mano a mano, com a população. E com a vinda dessa pandemia, realmente, não é que nos pegou de surpresa, mas faz com que nós mudemos a nossa forma de se reunir e a forma de estar levando a mensagem para a população. O PSDB faz 2 vezes por semana videoconferência com a base. Para você ter uma ideia, mesmo com toda essa paralisação, nós já discutimos através de videoconferência a questão educacional da nossa cidade, onde a base, um dos maiores clamores da nossa base, é a valorização do profissional na área da educação. Nós discutimos a segurança, nós discutimos a questão de saúde. Uma das preocupações do PSDB é que o município de Sorocaba só está se preparando para o coronavírus. Existem muitas outras patologias que estão sendo aí estagnadas, está sendo represada, e que na hora que nós sairmos dessa situação, pode ser que muitas pessoas sofrerão e pode vir até a óbito por falta de um acompanhamento. Então, o PSDB está acompanhando tudo isso. Pedimos para que a nossa bancada de vereadores, que eles tenham a ferramenta adequada para questionar o município, para que não se deixe de atender as outras patologias. Então,
Mas voltando à sua pergunta, que é a questão das eleições, nós estamos preparados para que a eleição aconteça em outubro. Discutimos isso internamente. O ideal seria que ela fosse realmente prorrogada, provavelmente para o final do mês de novembro, porque é estranho para nós termos uma campanha sem o contato com o povo, sem o mano a mano. Nós, brasileiros, temos por costume estarmos bem presentes da população num período eleitoral. E isso realmente causa estranheza para a gente, porque o povo vê você na tela é uma coisa, mas ele vê você pessoalmente, Oliveira, é outra situação, é outra coisa. Ô, Walter, na sua avaliação, essa campanha, em sendo no mês de outubro, ela favorece principalmente, ela favorece mais a quem? Aqueles que já estão na linha de frente ou ela favorece também aqueles que fazem principalmente uso das redes sociais que nós vivemos na atualidade? Quem será o favorecido? Quem perde, quem ganha nesse novo formato? Olha, vou dizer para você quem pode ser favorecido, mas que isso não representa aquilo que realmente a cidade precisa, o tipo de representação que a cidade necessita. Vai acabar favorecendo quem já está há bastante tempo na mídia, quem já está no poder, as pessoas novas que têm boas ideias, que querem realmente uma mudança social, que querem uma mudança no gerenciamento, elas terão pouca oportunidade de estar esclarecendo as suas ideias. Olha, Oliveira, não sou eu que digo isso, mas os cientistas políticos é que dizem. Essa forma de comunicação através da mídia social, no que pese ela atingir uma quantidade muito grande de pessoas, nem sempre ela reflete a realidade. Por quê? Porque quando você está atrás de uma câmera, você se prepara, como é que eu diria? Você prepara o cabelo, você prepara a roupa. Maquiagem, né, Walter? Você faz maquiagem, não é a pessoa, Oliveira. Agora, quando você está lá no bairro, quando você está lá, contato mano a mano, a pessoa está vendo os teus olhos, os olhos falam, os gestos falam, a face da pessoa fala. E quando você está... É que nem artista de televisão, quando você vê ele atuando, as pessoas chegam a delírios, como a gente vê, cantores, mas quando vê a pessoa perto, mano a mano, nem sempre reflete a realidade. Então, pode ser que seja um meio de comunicação que atinja as massas, mas, na minha opinião, não reflete aquilo que o povo realmente gostaria. Então, ela vai favorecer, se as eleições acontecerem em outubro, desta forma que estão pretendendo, ela vai favorecer quem já está. Muito se falou... Opinião, pode ser que eu me engane. Correto. Muito se falou no passado, e a sociedade cobrou muito, o alto custo das campanhas eleitorais, em todas as esferas, federal, municipal, estadual. Essa campanha, como que você avalia em todos os estágios? Ela será uma campanha cara? Ela será uma campanha moderada? Qual a avaliação que você faz? Principalmente na questão de captação de recursos, já que está, principalmente, determinados setores, apoiadores, não vivem os melhores momentos. Olha, a captação de recursos, Oliveira, dificultou bastante. Eu acho completamente errado tudo isso, tá? Eu, particularmente, não acho certo existir fundo partidário, tá? Eu acho que quem deve manter um partido político são aqueles que vivem no partido político e que gostam do partido político e a sociedade de uma maneira aberta. Na minha opinião, é assim, quem quer contribuir, muito que bem, quem não quiser, não tem problema. Agora, o que falta é fiscalização. Né? Por exemplo, eu não acho certo você tirar X valores
do orçamento da União para financiar a campanha eleitoral. Eu sou totalmente contra isso. Mas está aí a lei, fizeram a lei, aprovaram, como é que vão fazer? Por exemplo, nós não podemos captar recursos e nem fazemos isso. O PSDB sempre, na nossa cidade de Sorocaba, nós somos sempre corretíssimo no que diz respeito a isso. E quando se podia, nós temos tudo registrado. Então, o que eu acho é o seguinte, os recursos financeiros para uma eleição deveria ser aberto. E você tem que falar para todo mundo quem é que está contribuindo. E mais, eu acho que na legislação, aí sim eu concordo, quem contribuiu para uma campanha política, durante aquele mandato que ele contribuiu, ele não pode ter nenhum contrato com o poder público. Entendeu? Porque muito se fala que quando uma empresa contribui para um candidato, ele tira a diferença quando ele está no poder. Então, que faça-se uma lei que aquele que contribuir não pode ser beneficiado. Agora, só para complementar, eu acho que essas eleições não vão ficar tão baratas e quem vai ter que pagar é o fundo, porque a mídia social, você sabe, ela atinge bastante as pessoas, mas ela não é barata, porque não é qualquer um que opera a mídia social. Por exemplo, se tratando de uma campanha, você tem que ter empresa especializada para isso. Você não pode, senão você não consegue transmitir as suas ideias corretamente. Walter José Nunes de Campos, presidente do PSDB Sorocaba, fazendo uma análise de como o partido se prepara para as eleições deste ano. Walter, eu me lembro bem, 2013, você estava comigo na bancada do Jornal da Cacique, né? Como nosso formador de opinião sempre, ali, naquele momento, e a gente acompanhou bem de perto as eleições de 2013 e 2014, né? E eu me lembro justamente naquele momento que trabalhamos aquela expectativa da escolha do candidato do PSDB à prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari. Teremos aí Antônio Carlos Panunzio. Isso foi se estendendo de uma maneira que criou toda uma expectativa e vocês usavam, e o PSDB usava a expressão convergência. Me lembro bem dessa expressão até hoje. Precisamos buscar convergência. E a convergência saiu em torno do nome de Antônio Carlos Panunzio, que foi para as eleições e se sagrou nas urnas, foi consagrado aí prefeito da cidade de Sorocaba. Você agora diz o seguinte, olha, nas eleições não posso dizer ainda, porque temos que aguardar as convenções, mas temos aí uma convergência, se a gente pode assim dizer, em torno do nome da deputada Maria Lúcia Amari. Isso já é consolidado? Isso você por exemplo, eu entrevistei ontem o Vitor Lippe, e o Vitor Lippe, na sua fala, ele foi bem claro, né, na sua fala, ou seja, ele mostra já, ele era meio reticente lá no passado, mas hoje você já vê que ele, nas suas falas, já mostra parcerias de proximidade com a deputada, quando foca principalmente em Sorocaba. Ele diz, estamos fazendo uma ação aí em relação à questão de leitos para UTIs e com a deputada Maria Lúcia. Então, ele vai buscando trazer esses créditos também para e sinalizando que está junto com a deputada Maria Lúcia Amari. No caso do Flávio Amari, eu ainda tenho as minhas dúvidas em relação, principalmente, às suas publicações. Eu vi uma publicação de final de ano, de final de semana, no seu Facebook, inclusive, que muitos sinalizavam ali nos comentários, ele apresentando a sua família natural, um post patrocinado, que tem uma abrangência maior, e muitos ali sinalizando que o Flávio seria um bom nome para o PSDB. Mas o Flávio, quando a gente conversa com ele, ele diz o seguinte, que ele está se preparando, que nesse momento ele não tem interesse, né?
Pelo menos essa é a sinalização. Só que no governo Dória, a gente pode esperar tudo, porque o Dória é um estrategista e a gente não sabe. Por outro, qual será a decisão lá de cima? Lá, agora a minha pergunta é: o Palácio dos Bandeirantes poderá decidir por Sorocaba ou o diretório local é soberano? O diretório local, o PSDB, ele não tem executivas e nem diretórios provisórios. O PSDB, toda a direção local do PSDB é diretório. E de acordo com a legislação, os diretórios têm poderes dentro do próprio município. E o nosso estatuto também, assim, dá toda a garantia de funcionamento dos diretórios nas suas respectivas cidades. Então, a decisão de um diretório local, ela é respeitada e que, se ela não for respeitada, ela tem a lei a favor dela. Então, não existe como haver interferência. Nós, do PSDB de Sorocaba, todas as lideranças reunidas e a base reunida, já está definido que a nossa pré-candidata chama-se Maria Lúcia Amari. E não tem como ter interferência, quer da estadual, quer da federal. Nós, como somos unidos, né, dizem aí, os tucanos são rachados, nós podemos ter divergência de ideias, mas na hora decidida, os tucanos se unem e nós vamos finalmente para aquilo que foi decidido. Então, a gente sempre usou de inteligência, quando da escolha de um determinado candidato, a gente tem um diálogo junto, a gente leva essa discussão junta, município, estado e federação, município, estado e federação, de forma que o nosso diretório estadual e o nosso diretório nacional, eles não têm surpresas com as nossas decisões. Por quê? Eles acompanham, olha, Sorocaba está caminhando desta forma. Assim pensa a estadual. A nacional também, olha, Sorocaba está caminhando desta forma. Uma cidade do tamanho de Sorocaba, quando a gente decide por um candidato, nós já discutimos isso de uma forma geral, até porque a cidade de Sorocaba, ela tem implicações em futuras eleições. Então, eu digo para você com certeza absoluta, primeiro, eu gostaria de aclarar, o Flávio Amari, mesmo que o pessoal fale, mas ele participou dessas discussões e, de acordo com a lei, ele já passou do prazo de desincompatibilização do cargo. Então, mesmo que ele tivesse vontade agora, ou que houvesse um grande clamor, ele não tem condições mais de ser candidato, porque o prazo dele deixar o governo já passou. E aí, só você observando essa situação, todos os demais que poderiam também ser candidatos, esta fase já passou, entendeu? Então, consolidada a pré-candidatura da deputada Maria Lúcia Amari, junto com todo o diretório de Sorocaba, o diretório estadual, o governador, os secretários e o diretório nacional. Isso já é uma coisa sacramentada. A melhor coisa que tem é a gente falar com quem entende do assunto. Acabou a conversa. O que passar disso é fake news, né? Porque o Walter mostra a legislação, né? Ou seja, há um período para o afastamento do cargo. Como o Flávio, no caso do Flávio, ele é secretário de governo, ele teria que ter se afastado ali por volta do mês de abril, se não me falha a memória, Walter. Dia 4 de abril, dia 4 de abril. Não se afastou, continua no cargo, automaticamente está fora, não existe possibilidade. E, olha, por outro lado, pelo trabalho que vem exercendo, pela vida política que exerce, pela dinâmica, pela transparência com que executa, acho que não tem nome melhor neste momento, creio não ver nome melhor neste momento, apesar que o PSDB tem quadros importantíssimos, mas o momento chegado parece ser para a disputa às eleições pelo PSDB é da deputada Maria Lúcia Amari.
Vitor Lipe descarta de qualquer possibilidade. Eu já estive no gabinete dele lá em Brasília, ele falou, não, se eu fizer isso, a Denise me arrebenta. A Denise me arrebenta, a esposa dele, ele brinca dessa maneira. Não. E ele está comprometido com o Congresso Nacional. Teria um outro nome que poderia surgir, mas esse nome a gente já vê com total desinteresse. O que a gente agora caminha, em cima da fala do Walter, dentro da legislação, realmente é o nome que a gente pode cravar que disputará a Prefeitura de Sorocaba nas eleições de 2020 pelo PSDB. Caminhando para o final, Walter, vamos lá. A cidade de Sorocaba, apesar, o que eu vejo é um PSDB acompanhando à distância, um PSDB sempre trabalhando de forma sólida, estratégica, respeitando, inclusive, a legislação eleitoral. Mas a gente vê também outros partidos, ou mesmo que não no conjunto do partido, mas pretensos candidatos à prefeitura de Sorocaba, praticamente aí com aquela campanha através principalmente das redes sociais. Campanha essa que não é permitida, mas acabam fazendo de forma dissimulada. Como será disputar as eleições neste ano? Como que o PSDB vê a disputa em si com outros partidos dentro desse contexto que nós temos, o contexto de fake news, né? Inclusive, um dos candidatos, pré-candidatos à prefeitura de Sorocaba, o vereador Rodrigo Manga, nas últimas horas, foi dado um pedido de cassação, deu entrada na Câmara um pedido de cassação do seu mandato, e a alegação da proliferação aí, da disseminação de fake news e tudo mais. E a disputa é muito intensa nesse sentido. Como é que será a campanha do PSDB e como o PSDB vai trabalhar esses cenários, principalmente no combate às fake news? Oliveira, primeiro de tudo, o PSDB nunca subestima nenhum candidato. Nós respeitamos as pessoas, nós respeitamos suas lideranças, respeitamos suas ideias. O PSDB não admite mentiras, não admite fake news, não admite invenções e a falta de respeito. Para você ter uma ideia, sempre que alguém fala alguma coisa da deputada que denigre a imagem dela, nós realmente processamos. Nós temos vários e vários processos na Polícia Civil apurando, porque se a pessoa fala uma coisa, ela tem que provar que aquilo é verdadeiro. E, por outro lado, usar desta forma é querer enganar o povo, ludibriar o povo. Se falar algo de alguém, tenha substância, tenha fundamento e tenha prova daquilo. Não é porque você não gosta de alguém, eu nunca vou revelar para você e para ninguém, mas eu me lembro que nós tínhamos um governador que eu não gostava da forma dele ser bravo e tal, mas sempre votei nele, porque quando a gente vota em alguém, a gente não vota por minha causa. Eu tenho que votar pensando na minha cidade, eu tenho que votar pensando nos meus filhos, nos meus netos, nos meus amigos, no meu vizinho, no progresso da cidade. Então, eu sou aquela pessoa que o voto, para mim, tem que ser um voto inteligente. Ele não pode ser um voto emocional. Um voto emocional é voto apelativo. Tem pessoas que fazem um trabalhinho social, como alguns candidatos que eu vejo, já pensa que isso daí te dá credencial para administrar uma cidade com 700 mil habitantes, uma cidade de origem que hoje ela é sacramentada, uma cidade industrial, prestadora de serviço e comercial. Então, você precisa ter visão futurística. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se a cidade de Sorocaba prestar atenção e votar na deputada Maria Lúcia Amari como prefeita, ela vai ter um ganho muito grande à cidade, porque é uma pessoa experiente, é uma pessoa que já participou da administração
municipal, quando Sorocaba teve uma grande mudança. Existe a Sorocaba antes e a Sorocaba depois dos âmares, né? Isso é uma realidade. A história está aí para comprovar, não sou eu que estou falando. E depois que eles saíram do governo, mas deu continuidade com o Vitor Lippe, que teve uma aprovação de 87%. A deputada tem uma visão muito clara das questões sociais, porque agora, Oliveira, com essa pandemia, o próximo prefeito tem que ter um olhar para as pessoas, porque a tragédia é grande. Muitas pequenas empresas estão se fechando, muitas pessoas terão seus empregos perdidos. Então, veja você que o PSDB, nós já estamos discutindo isso agora. Por exemplo, esta semana, na sexta-feira, o PSDB faz a videoconferência para discutir as questões sociais que terão que ser implantadas nesta cidade para acolher o povo, porque a baixa estima, com certeza absoluta, será muito grande. E você não pode ter um prefeito futuro apenas baseado nas questões emocionais. Você tem que ter um prefeito com sensibilidade e que olhe para o povo no sentido de levantar a autoestima dele, proporcionar para ele emprego, renda, casa, saúde. Sabe, não adianta você ter um governo de grandes construções. Você vai ter que ter uma grande construção, que é a maior de todas, é trabalhar para o bem-estar da população, do ser humano. Walter José Nunes de Campos, foi um prazer imenso. Que entrevista, viu? Que entrevista que tivemos contigo hoje, esclarecedora, que há muita gente queria conhecer bem de perto esse cenário atual, né? E você nos passa essa segurança, detalhando todo esse processo, e nós ficamos muito felizes aí com esse cenário, com os preparativos do PSDB, com os preparativos de outros partidos. O espaço aqui está aberto para todos, inclusive nós fizemos citação ao vereador, eu fiz citação ao vereador Manga, pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba, mas eu informo que desde ontem às 18h52, aqui no meu WhatsApp, eu fiz contato com o vereador, inclusive, para que ele pudesse se pronunciar sobre esse pedido na Câmara de Sorocaba, pedido de cassação do seu mandato. Conversei com o seu assessor também e aguardo esse retorno, só que ainda não obtive, portanto, nem o sim ou não, mas os microfones, as nossas câmeras estão abertas para todos. Essa semana, inclusive, conversamos também com o vereador Raul Marcelo, falando de outros cenários dentro da cidade de Sorocaba. E os microfones estarão sempre abertos, estaremos acompanhando bem de perto as eleições 2020, porque Sorocaba não pode errar novamente. No meu ponto de vista, nós erramos nesse processo eleitoral. Sorocaba não precisava estar chorando a exoneração, ou seja, a cassação do seu prefeito, se soubesse ter escolhido de forma correta. É lamentável a lambança que fizeram no município de Sorocaba. Só que ainda estamos nos primórdios do desenrolar dessa questão. Todo mundo diz o seguinte: olha, já está tudo resolvido, a prefeita assumiu, o ex-prefeito foi cassado, só que a notícia ela tem a sua arquitetura, ou seja, a sua arquitetura como uma pirâmide, e tem a sua arqueologia. Nós estamos falando, dentro desse cenário político de Sorocaba, só a arquitetura, aquilo que nós estamos vendo.
Com o passar do tempo, nós vamos começar a escavação e vamos ver o que está, ou o que esteve por trás ou por baixo de tudo isso enterrado, que deve ser uma sujeira das piores que nós possamos imaginar e que nunca Baltazar Fernandes, há 350 anos atrás, imaginou que pudéssemos viver esse período tão triste da história política da cidade de Sorocaba. Walter, obrigado, um bom dia. RMS News, de olho no poder, sempre à disposição. Obrigado, Oliveira. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os seus seguidores, um abraço para os seus ouvintes e continue assim fazendo um rádio, uma comunicação totalmente independente, que é isso que a população precisa. O julgamento é da população. Cabe a nós estar fazendo as informações corretas, informações com embasamento, com fundamentação. Um grande abraço para você e para todos os demais. Obrigado. Conversamos aqui no RMS News, de olho no poder, com Walter José Nunes de Campos, presidente do PSDB Sorocaba, falando sobre as eleições municipais deste ano e os preparativos do PSDB na cidade de Sorocaba. rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar bem informado.